A história começa com um flashback de mais de 100 anos atrás, mostrando o ataque do Rei Demônio Bozan, que liderou um exército de criaturas para invadir o reino dos poderes superiores. Isso deu início à grande guerra entre deuses e demônios. O deus da guerra, Shantian, guardião do Templo Ocidental, enfrentou o exército inteiro sozinho e derrubou um número imenso deles. Mas, justamente quando a maré estava virando a favor dos deuses, graças ao seu esforço épico, o deus da guerra foi traído pelos demônios celestiais. Eles o atacaram pelas costas, pondo um fim completo à sua vida. Seu espírito se estilhaçou em 72 pedaços e se espalhou pelo mundo mortal. Essa reviravolta na trama mudou totalmente o jogo, e os demônios começaram a dominar a guerra. O deus Xia não teve escolha a não ser usar todo o seu poder para selar deuses e demônios no vazio do Templo Ocidental. Mas ao fazer isso, o mundo perdeu sua proteção budista. Agora, nos dias atuais, os 6 reinos estão em desequilíbrio e as pessoas estão sofrendo. Somente o poder do deus da guerra, Shutian, pode abrir o selo do vazio, salvar os deuses e restaurar o equilíbrio. De volta ao presente, vemos uma paisagem desértica com uma pequena casa de madeira. Lá dentro, 2 crianças, nossos personagens principais, surtando por causa de tremores intensos. O mais velho, Yuan Chen, diz ao mais novo, Xiao Chen, para se acalmar, afirmando que o pai os protegerá. À medida que o tremor piora, Yuan Chen coloca o irmão em uma cesta, a joga nas costas como uma mochila, e eles disparam para fora da cabana, pouco antes de um deslizamento de terra a esmagar. Em seguida, vemos um homem com um cajado lutando contra um demônio que balança uma rocha gigante presa a uma corrente. Parece uma luta bem equilibrada, mas então o demônio arremessa o homem com força contra uma montanha. Vendo isso, o irmão mais velho, armado com 2 espadas de madeira, grita que vai ajudar o pai, mas nesse instante o demônio aparece e tenta atacá-lo. O pai reage num piscar de olhos, bloqueando o ataque da criatura com seu cajado. Depois de repreendê-los por desobedecê-lo ao sair da caverna, ele usa um movimento rápido com sua arma para enviar gentilmente seus 2 filhos voando para a segurança no topo de outra montanha. Ele continua lutando contra a fera, que desfere um golpe poderoso, forçando o homem a se ajoelhar, mas ele ainda não acabou. Ele transforma seu cajado em uma espécie de nunchaku, o enrola no braço do demônio, e depois de desequilibrá-lo, o atinge com uma joelhada no rosto. Ele tenta estrangulá-lo com as correntes, mas a força imensa do monstro permite que ele se liberte, arremessando o homem para longe. Ele reage chutando os pedaços quebrados de sua arma de volta como projéteis. Com algum tipo de feitiço, ele cerca o demônio com os pedaços e ora para que os céus e a terra se unam a ele para derrotá-lo. De repente, uma misteriosa energia elétrica dispara dos pedaços da arma quebrada, prendendo os braços e o pescoço do monstro. Enquanto ele fecha o punho, as montanhas ao redor se transformam nos dedos de uma mão, cercando o demônio e selando-o sob uma pilha de rochas. Após a batalha, o pai se reencontra com seus filhos, que estão totalmente maravilhados. Ele lhes diz para correrem porque o selo só aguentará por um tempinho. O irmão mais velho fica confuso, então o pai explica que este é um demônio que caça caçadores de demônios, e seu nome é Azura. Depois de fugir, eles chegam a uma paisagem que parece uma árvore gigantesca, com galhos formando um caminho. O pai diz que eles finalmente conseguiram. Eles descem e chegam a uma estranha caverna que parece um templo subterrâneo. O homem libera algum tipo de selo, abrindo o portão celestial do Palácio Imperial. Instantaneamente, raízes se retraem, revelando 2 espadas presas em um monumento, o que surpreende totalmente as 2 crianças que não esperavam por isso. O pai pede a Shen para pegar uma das espadas. Quando ele as toca, ambas ficam com uma cor dourada sólida e começam a brilhar. Ele as puxa do pedestal e o chão se abre na frente deles. Uma pequena caixa dourada emerge da abertura e o homem a pega. Shen pergunta ao pai o que é e o homem responde que é algo muito importante. Ele lhe diz para guardá-lo em segurança para o futuro, para quando o irmão for velho o suficiente para recebê-lo, porque aquele objeto é o destino de seu irmãozinho. Isso faz o menino sorrir. Então, o pai lhe dá outra espada, explicando que são espadas de caçadores de demônios passadas por gerações. Shen não se sente digno disso, mas o homem o tranquiliza, dizendo que o treina com uma espada desde criança, esperando que ele se tornasse o mestre dessas lâminas gêmeas. Ele lhe diz que confia que ele será o melhor caçador de demônios escolhido pelos céus e deve usar essas 2 espadas para cumprir sua missão. Nesse instante, eles sentem um tremor à distância. O demônio se libertou de seu selo. O pai e seus filhos começam a correr por um túnel onde símbolos misteriosos se acendem à medida que passam. O homem explica que são talismãs que bloqueiam demônios malignos. Eles continuam correndo até chegarem a uma ponte sobre um lago de lava, que se revela ser o túmulo de antigos caçadores de demônios. Shen pergunta ao pai se a barreira de talismãs pode deter Asura, mas ele diz que não, embora revele que pode mantê-lo preso lá dentro. Ao ouvir isso, o menino não entende bem o que ele quer dizer, mas nesse instante, o demônio atravessa o teto e arremessa o pai deles no chão. No entanto, ele faz um sinal com a mão, lançando estranhas lâminas de luz que o distraem, permitindo que ele se liberte. Ele então lança outro feitiço, fazendo com que placas cerquem o demônio, prendendo-o em uma esfera da qual ele claramente não pode escapar, e ele cai na lava. Os filhos se preocupam com o pai, mas assim que a fumaça se dissipa, ficam aliviados ao vê-lo bem. Então, após o som de um sino, a mão de uma mulher perfura o peito do homem, aterrorizando seu filho. O homem não entende como ela atravessou a barreira, mas ela lhe diz que esteve lá dentro o tempo todo.
Ele simplesmente não conseguia vê-la. Gravemente ferido, ele cai de joelhos. Vendo seus filhos, ele decide usar seu último suspiro para salvá-los. Pedindo a Shen para proteger o irmão, ele lança um último feitiço que cerca os meninos com uma barreira mágica de tabletes de luz que parece prestes a teletransportá-los. Mas, nesse instante, a garota demônio diz que eles não escaparão e ataca a barreira, conseguindo perfurá-la com a mão e arranhar a bochecha do irmão mais velho. Ela falha em acabar com eles, pois o feitiço funciona. Com um sorriso no rosto, o pai está feliz por ter conseguido salvar seus filhos e lhes confiar a missão de salvar o mundo. Mas, antes de continuarmos, queria dizer que por todo o apoio que vocês dão aos vídeos, farei um sorteio quando atingirmos 2.000 de inscritos. Vou sortear $20.000, escolhendo 20 pessoas que ganharão $1.000 cada. Selecionarei 10 pessoas do YouTube e outras 10 dos meus seguidores do Instagram. Então, se quiser uma chance maior de ganhar, me siga lá. Tudo o que você precisa fazer é se inscrever com as notificações ativadas e me seguir no Instagram. O link está na descrição. Minhas redes sociais também estarão no comentário fixado e, o mais importante, comente. Dito isso, vamos continuar com o vídeo e boa sorte a todos. Depois disso, temos um salto temporal de vários anos. Vemos que os irmãos estão bem mais velhos agora. O mais velho está relaxando em um galho de árvore, esperando o mais novo vestir uma estranha fantasia de homem-lagarto. Enquanto isso, vemos dois homens, um senhor muito velho que parece super assustado e um mais jovem que se parece com um monge, entrando em uma casa assombrada. O velho diz ao seu companheiro que ele é um caçador de demônios e que estão ali para exorcizar um demônio. O monge joga um pó estranho e vê o que parecem ser pegadas de demônio-lagarto. Ele afirma que tem mais de 1000 anos e diz ao velho para ir embora. O homem, aterrorizado, dispara para fora da casa. Descobrimos que o monge é o mestre Pertu do templo Yin Chong. Então, ouvimos uma risada perguntando por que ele ainda está atuando se a plateia se foi e que ele deveria guardar sua performance. O monge não tem ideia do que ele está falando, então recita mantras para invocar a sabedoria e a proteção dos Budas. Seu pingente se acende e dispara uma explosão de energia e então ele atinge o lagarto cortando sua cabeça. Vendo isso, o monge surta e pergunta ao lagarto o que aconteceu com a encenação deles, dizendo que não quer que ele morra. O homem-lagarto, agora sem cabeça, o assusta, fazendo-o recuar até esbarrar em Shen, que o nocauteia com um único soco. Quando ele acorda, ambos os irmãos estão na frente dele. Ele está amarrado a um pilar e eles lhe mostram a fantasia de lagarto. O homem tenta disfarçar, agradecendo-lhes por salvarem a cidade. Mas o irmão mais velho o ameaça, segurando uma espada em seu pescoço. Acontece que o monge estava fingindo ser um caçador de demônios e se uniu ao demônio-lagarto para enganar as pessoas por dinheiro. Ele era um golpista e eles se tornaram parceiros para enganar os moradores, sendo pagos por exorcismos falsos e dividindo os lucros. Ele então lhes diz que este negócio é tudo sobre aparências. Segundo ele, com seu rosto bonito, todos acreditariam nele, mesmo que dissesse ser a reencarnação de Buda. Mas, com o rosto de bandido de Shen, ninguém acreditaria nele, mesmo que fosse um verdadeiro caçador de demônios. Esse comentário realmente irrita nosso herói, que diz que se ele tem cara de bandido, então deveria agir como um. Um pouco depois, vemos o monge agora usando a cabeça do demônio lagarto e um rabo de réptil decepado se contorcendo no chão. Na manhã seguinte, os irmãos estão realizando uma cerimônia para oficialmente tornar Shen um homem, já que ele agora tem 14 anos. Usando algum tipo de feitiço, seu irmão mais velho joga pó dourado sobre ele, e um dos talismãs começa a circulá-lo para conceder-lhe o poder de erradicar o mal, tornando-o oficialmente um caçador de demônios. Após uma breve conversa onde Shen se sente indigno de tal título e poder, seu irmão o encoraja. Ele então lhe entrega o que o pai deixou sob seus cuidados há muito tempo, quando se sacrificou para protegê-lo de um demônio muito maligno. Ele pede para que o abra, e veja o que o pai deixou. Quando ele o faz, vê que dentro da caixa há apenas uma pequena haste de metal com algumas marcações. Um pouco depois, Shen pergunta ao irmão se o pai alguma vez explicou o que era esse objeto, o que exatamente é aquele cajado de ferro. Ele responde que só se lembra do pai dizendo que o objeto era seu destino, mas não tem ideia do que ele faz ou para que serve. Ainda assim, ambos estão felizes porque é um presente do pai. Nesse instante, um velho vem correndo em direção a eles, implorando por ajuda para sua aldeia. Uma névoa repentina apareceu, e quem entra nela desaparece. Dizem que é obra de um demônio gato. O velho implora a eles novamente, segurando um saco de moedas. Quando Shen pergunta ao irmão se eles aceitarão o trabalho, Yuan Chen diz que não, explicando que pode ser outro truque para enganá-los. Além disso, eles ainda não chegaram à parte principal de sua cerimônia de maioridade, onde ele deveria conseguir um mestre para guiá-lo de menino a homem. Enquanto tentam ignorar o velho e passar por ele, ele deixa cair sua bolsa de moedas e um pequeno sino rola para fora. Isso choca totalmente Yuan Chen, que começa a ter flashbacks do que aconteceu com a garota demônio. Enquanto o velho está pegando suas moedas, Yuan Chen agarra seu braço e exige saber onde ele conseguiu o sino. Então, eles acabam indo para a aldeia, onde vem uma névoa densa. O velho repete sua história, e desta vez, eles concordam em ajudar e entram na aldeia. Quanto mais fundo eles vão, menos conseguem ver por causa da névoa densa, até que se separam sem perceber.
Nesse momento, uma voz feminina pergunta quem ele está procurando. Ele responde, perguntando se ela pode lhe dizer a origem do sino e que, se ela sair da cidade, ele a deixará viver. De repente, uma saraivada de ataques voa em direção ao nosso herói, mas ele desvia de todos. A atacante se revela, uma garota demônio-gato que tenta atingi-lo várias vezes até que finalmente consegue arranhar suas costas. Isso o força a levar a sério. Ele lança um ataque giratório que cria um tornado, limpando a névoa ao redor dele e derrubando a garota. Assustada, ela implora para que ele não a mate, alegando que estava apenas caçando pássaros para comer, e que todas as pessoas desaparecidas apenas se perderam. Depois de tentar enganar o herói agindo de forma sedutora, ele pergunta se ela sabe de onde veio o sino. Ela diz que o encontrou por acaso, e não sabe nada sobre sua origem. Então, o rapaz decide deixar o demônio ir, mas ela se aproveita de sua bondade e o ataca por trás enquanto ele se vira. Ele apenas sorri, porém, porque viu as intenções dela desde o início. Com um rápido golpe de suas espadas, ele desfere um corte em forma de X e o demônio começa a desaparecer. Ela lhe diz que seu irmão provavelmente está prestes a acabar com Shen, e então se vira para o crepúsculo. Enquanto isso, vemos um demônio gato enfrentando Shen, que o manda pelos ares com um ataque. O demônio está claramente desapontado, pensando que caçadores de demônios deveriam ser mais fortes, mas este é apenas um garoto. Ouvir isso deixa o jovem furioso. Ele não é um garoto. Ele pega um graveto do chão e desafia o demônio. Durante todo o tempo, seu irmão está observando de uma torre de água, considerando essa luta seu teste final de graduação. O demônio gato lança vários ataques, mas nosso herói os bloqueia com sua arma improvisada. O demônio lhe diz que é inútil lutar, já que sua irmã provavelmente já cuidou de Yuan Chen, mas o jovem acha isso ridículo. Seu irmão nunca perderia. Ele consegue acertar alguns golpes na criatura, que fica irritada e acelera, desferindo alguns cortes e estilhaçando seu graveto. Pouco antes de cair, o menino vê o objeto que seu pai lhe deu. Depois de pegá-lo, ele se transforma, alongando-se em um cajado mágico. Ele o usa como uma lança, e ele envia uma onda de choque mágica por todo o universo, chamando a atenção de vários personagens que conhecem a lenda do deus da guerra. Vemos então que o pequeno bastão de ferro se tornou um cajado dourado que empalou o demônio gato. Yuan Chen observa a luta, pronto para intervir se o irmão precisar de ajuda, que parece bastante machucado e cansado. Nesse momento, o demônio gato reage com um pouco de medo. Mesmo que o garoto esteja inconsciente, ele ainda tem uma conexão com aquela arma mágica. O demônio tenta puxá-la de seu peito, flexionando seus músculos, pensando que um gato tem 9 vidas, então perder uma não é grande coisa. Então ele percebe que Yuan Chen está bem ao lado dele com suas espadas desembainhadas. Yuan Chen pergunta de onde veio o sino. Vendo o demônio se recusar a responder, ele o ameaça e começa a tocar o sino no ouvido do felino. O som o assusta e ele revela que o sino foi dado a ele pela mulher que matou o pai deles. Ela lhes disse que sempre que o sino tocasse, os dois apareceriam. Percebendo que o demônio está em transe pelo som do sino, ele tenta obter mais informações, perguntando quem é a garota. Mas o demônio responde que a identidade dela é algo que os demônios não têm permissão para saber. Yuan Chen então pergunta onde ela está e por que ela está fazendo isso. O demônio diz que suas ordens eram matar o caçador de demônios e pegar o fragmento de espírito. Depois disso, o sino enlouquece, voando descontroladamente antes de entrar na boca do demônio gato. Ele começa a inchar até explodir e Yuan Chen corre para proteger o irmão da explosão. Vemos que tudo isso estava sendo observado em uma tela por dois personagens misteriosos, um rapaz e uma garota. A garota transforma seu braço em um canhão e se teletransporta para a Terra do que parece ser uma nave espacial gigante. Quando Chen acorda, o irmão o parabeniza pela luta. Eles se sentam aliviados pensando que todo esse tempo o objeto era apenas um inútil bastão de ferro. Ele o elogia novamente, dizendo que é sua primeira luta solo contra um demônio e que está muito orgulhoso dele. Ele lhe diz para pegar sua arma já que a conquistou. Enquanto seu irmãozinho vai pegá-la, Yuan Chen pensa no que o demônio gato disse sobre o fragmento de espírito. Ele não sabe o que é, mas pensa que pode estar conectado ao assassino de seu pai. Após a luta, o cajado retorna ao seu tamanho pequeno original, mas desta vez permanece dourado. Shen diz que não sabe como fazê-lo ficar grande novamente. Nesse instante, eles são interrompidos pela garota do braço canhão e pelo rapaz da tela. Os irmãos percebem que a garota está usando uma máscara de porco. Ela pergunta ao rapaz quais são as chances de dar errado ao tentar pegar o cajado. Ele analisa os irmãos com sua tela até encontrar o objeto que procura, e eles se aproximam. Yuan Chen tenta defender o irmão, mas ele estava ferido internamente pela explosão e está com dificuldade para respirar. Então Shen tenta se apresentar adequadamente, informando-os de que são caçadores de demônios contratados pelo chefe da aldeia para eliminar as criaturas que aterrorizam a cidade. A garota o interrompe rapidamente, exigindo que ele entregue o que está em suas mãos. Vendo as intenções deles, Yuan Chen lhes diz que, se querem o cajado, terão que passar por suas espadas gêmeas primeiro. Ele ataca rapidamente a garota, mas ela derruba o irmão mais velho com um golpe de seu canhão e ameaça atirar neles se não entregarem o cajado. Os irmãos dizem que não têm medo, e começam a discutir com o estranho, mas o rapaz da tela interrompe o conflito dizendo que não quer machucá-los e com um feitiço cura os ferimentos de Yuan Chen. Depois que as coisas se acalmaram, o irmão mais velho pergunta quem eles são e por que querem roubar o cajado de seu irmão. A garota responde que desde os tempos antigos, o cajado divino sempre foi deles, explicando que era a arma do deus da guerra, Xu Tian. Eles reconhecem o nome, pois ele era o guerreiro mais forte dos deuses.
Os estranhos se apresentam como mensageiros celestiais. O rapaz é Zhao Lu e a garota é Shu Qiaopa. Assim que ela tira a máscara, ambos os irmãos a elogiam, achando-a muito fofa. Eles pedem para que lhes contem mais sobre o que está acontecendo. Zhao Lu narra a história da queda do deus da guerra e a lenda de que, para revivê-lo, eles precisam encontrar os 72 fragmentos de seu espírito espalhados pelo mundo. Isso abrirá o selo do vazio e libertará os deuses, restaurando o equilíbrio. A chave para encontrar esses fragmentos é o cajado divino, porque como a alma divina do deus da guerra, ele pode sentir os vestígios de seu espírito. Yuan Chen pensa que isso deve estar relacionado ao que o demônio gato lhe disse. Ele imagina que se conseguirem os fragmentos, terão a chance de encontrar o assassino de seu pai. Então ele não pode deixar o irmão entregar o cajado. Ele tenta descobrir mais sobre os planos dos estranhos, perguntando como eles têm tanta certeza de que este é o cajado divino. O rapaz responde que, de acordo com o livro celestial, o cajado divino é uma das armas forjadas pelo deus da criação, reunindo a energia do céu e da terra. Quando ele desperta, emite uma poderosa onda de energia que pode viajar por todo o universo, e foi assim que eles conseguiram sentir sua existência. Isso surpreende Yuan Chen, que ele conseguiu despertá-lo. Shu Xiaopu lhe diz que eles não são os únicos que podem sentir essa energia. Demônios e outros monstros também podem senti-la. Não são apenas os deuses do ocidente que estão selados no reino do vazio. O Rei Demônio Bozen e seu exército também estão lá dentro. Então, os seguidores do Rei Demônio não vão simplesmente ficar parados e não fazer nada. Depois disso, Yuan Chen diz que eles ainda não podem confiar neles, porque o mundo está em caos e as pessoas são muito perigosas. Isso começa a irritar a garota. Ela diz que, acreditem ou não, eles estão determinados a pegar o cajado. Ela aponta sua arma para eles, mas seu companheiro a impede. Ela continua dizendo que se eles falharem em reviver o deus da guerra e abrir o selo dos deuses, o mundo inteiro permanecerá em caos. E se os demônios conseguirem abrir o selo primeiro e liberar seu exército, então será o fim de tudo. Isso chama a atenção de Shen. Ele pergunta se o mundo melhoraria se ele lhes desse o cajado. Shu responde que se encontrarem todos os fragmentos e reviverem o deus da guerra, a paz retornará aos 6 reinos. Então ele confia na palavra dela e entrega o cajado. O braço da garota volta ao normal, o canhão desaparece e ela lhe diz que é uma promessa. Embora isso entristeça o irmão mais novo, pois era um presente do pai que Yuan Chen lhe deu, Yuan Chen o tranquiliza, dizendo para não se preocupar. Ele tem certeza de que o pai teria apoiado sua decisão. Enquanto isso, ele pensa que abrir mão do cajado divino significa perder o rastro do assassino do pai, mas pelo menos mantém o irmão longe de mais perigos. Ele diz que devem ir ver o chefe da aldeia para pegar a recompensa, e depois ele fará uma festa para sua maioridade. Nesse momento, a garota os para. Ela está brava, achando que foi enganada com um cajado falso, porque quando ela olha, é apenas um pedaço de ferro. Isso confunde o jovem. Ele se aproxima, toca e o objeto volta a ser um cajado dourado. Isso surpreende a garota. Ela não entende por que isso está acontecendo. Zhao Lao explica que o cajado estava adormecido por 100 anos e só alguém com um coração puro pode despertá-lo. Parece que ele escolheu nosso herói como seu novo dono. Como não há outra maneira de fazê-lo funcionar, eles dizem aos irmãos que irão com eles. Uma vez que o cajado escolhe seu dono, ninguém mais pode usá-lo, a menos que, você sabe, eliminem o dono original. E é assim que a jornada deles com os 2 seres celestiais começa. Depois de receberem a recompensa por salvarem a aldeia, eles seguem para onde o cajado divino os guia, além das montanhas, em uma nave invocada por Zhao Lu. Enquanto isso, naquela noite, em uma caverna, vemos um monte de ovos de monstros e 2 demônios, um sentado em um trono e o outro ao lado dele como um servo, conversando com uma garota sobre uma missão. No dia seguinte, os 2 irmãos estão festejando na nave, o que irrita Shu por sua total falta de modos. Eles simplesmente não param de comer. Shen diz a ela que se não comer o suficiente vai virar um esqueleto. Depois de provocar a garota um pouco mais, a IA da nave anuncia um obstáculo à frente, e que eles devem evitá-lo. Após uma curva brusca que quase vira a nave, eles evitam atingir uma garota deitada no chão no meio do deserto. O irmão mais velho sai para verificar e vê uma mulher no chão. Ele corre para ajudá-la. Ao se aproximar, ele vê que ela está gravemente ferida, com sangue no estômago. Ele decide levá-la para a nave, mas Shu diz que não permitirá uma estranha a bordo. O herói argumenta que, como caçador de demônios, não pode simplesmente deixar alguém ferido, e então pergunta se ela está com ciúmes, porque a garota tem um corpo melhor que o dela. Isso cala a garota por alguns segundos. Ela então pergunta se ele não acha estranho que essa garota estivesse sozinha no meio do deserto. Uma pequena discussão começa e termina com eles decidindo ajudar a garota. Um pouco depois, a mulher agradece pela ajuda. Shen se oferece para curar suas feridas, mas ela diz que não é necessário, que está bem. Ao ouvir isso, Shu diz a ela que se está bem, deveria ir embora. E como está virando um hábito, Shu e Yuan Shen começam a discutir enquanto Shen oferece um copo d'água à mulher. Zhao Lu pergunta como ela se machucou. A mulher explica que no dia anterior estava passando e teve o azar de encontrar um grupo de bandidos. Eles tentaram ser inapropriados com ela, então, quando ela tentou escapar, eles a esfaquearam no abdômen.
Ela encontrou um lugar para se esconder e esperou que eles fossem embora. Agora ela tem medo de encontrá-los novamente. Isso deixa Yuan Chen furioso, e ele diz que vai eliminá-los agora mesmo. Mas Shu diz que se ele sair da nave, não vai mais entrar, então ele decide deixar pra lá, já que a garota está segura agora. Mais tarde a mulher pergunta para onde eles estão indo e se poderiam levá-la ao desfiladeiro sombrio. O irmão mais velho acha que é uma grande coincidência, já que eles também estão indo para lá para encontrar os fragmentos. A garota não entende bem o que ele quer dizer, então Shen explica que ele está procurando os fragmentos espirituais do deus da guerra, embora não tenha certeza de como eles são. Ele diz a ela que o cajado divino indica que um dos fragmentos está naquele desfiladeiro. Isso chama a atenção da mulher. Shu rapidamente agarra as mãos dele e diz para ele guardar o cajado, já que não tem nada a ver com ela. Por alguns segundos, vemos a mulher sorrir maliciosamente. Nesse momento, Zolu se aproxima e diz que é tarde e que eles deveriam descansar para o desfiladeiro sombrio amanhã de manhã. Depois disso, os dois celestiais partem e os irmãos perguntam o nome da mulher. Uma vez sozinhos e mais relaxados, ela lhes diz que seu nome é Chisu. Um pouco depois, os dois irmãos estão dormindo profundamente e vemos a mulher acordar completamente despercebida. Ela invoca uma espécie de fio pegajoso e úmido de seu anel que se estende até pousar no cabelo de Shen. Ele obviamente o afasta e ele cai sobre seu irmão mais velho, que reage com um sorriso em seu sono sem acordar. Isso alarma a garota, que pensa que ele deve estar tendo um sonho bem estranho. Envergonhada, ela cora, mas reage a tempo de fingir estar dormindo novamente quando Zhao Lu entra no quarto. Ele acabou de tomar um banho quente, a julgar pelo vapor atrás dele. Ele admira seu físico por um segundo, então aguça seus sentidos, percebe que todos ainda estão dormindo e descobre que está no quarto errado. Depois que ele sai, Chisu fica chocada pensando que todos nesta nave são totalmente estranhos. Na manhã seguinte, os dois irmãos acordam. O mais velho fala sobre um sonho que teve onde lutou contra um demônio e conheceu uma pequena fada que estava lutando contra um dragão. Enquanto ele conta a história animadamente, Shu grita para ele ficar quieto. Isso faz perceber que a mulher não está na nave. Ele pergunta onde ela está e Zhao Lu diz que ela já tinha ido embora quando ele acordou. Isso realmente preocupa nosso herói. Ele teme que ela encontre os bandidos novamente e pensa que deveria tê-la escoltado ele mesmo. Então Shen percebe que seu cajado divino sumiu, o que é a gota d'água para Shu. Em seguida, vemos Chisu indo para a floresta em direção ao desfiladeiro sombrio, lembrando-se de sua missão. Voltando um pouco no tempo, a vemos em uma caverna com um grupo de demônios que se parecem muito com os bandidos. No topo de um trono, no final de algumas escadas, senta-se o líder com seu braço direito. Acima deles, sua irmã Xiang está pendurada pelo pescoço, tendo sido sequestrada. Um dos demônios agarra o rosto dela e a cheira. É-nos dito que a notícia chegou a eles de que os mensageiros celestiais encontraram o cajado divino e estão vindo pra cá. Então, eles contam com ela, a melhor ladra do mundo para conseguir o cajado divino. Mesmo que sua irmã implore para ela não aceitar o trabalho, ela pensa em como por 100 anos muitos tentaram de tudo para encontrar a arma do deus da guerra, mas tudo em vão. Nesse momento, o demônio a corrige, dizendo que ninguém conseguiu encontrá-lo porque o cajado estava completamente adormecido por esses 100 anos. Mas agora está claramente acordado e ele sabia porque seu espírito estava sentindo a presença do cajado cada vez mais perto. Ele mostra uma esfera com o que parecem ser vários anéis orbitando dentro dela. Isso surpreende a mulher, que percebe que é um fragmento espiritual do deus da guerra. O bandido diz a ela que, embora seja apenas uma peça, tem poder suficiente para destruir todo o desfiladeiro sombrio. Após uma pequena demonstração de seu poder, fazendo rochas levitarem e o chão tremer, tanto Chizu quanto o resto dos bandidos ficam atônitos com o imenso poder do artefato. O líder continua explicando que o cajado divino é a arma mais poderosa do universo e se ele o conseguir junto com o poder do espírito do deus da guerra, todos os demônios o obedecerão. A mulher, pensando que o poder é aterrorizante, observa enquanto o líder do grupo para as vibrações causadas pelo poder do objeto. Ele diz à garota que ela acabou de ver o que a espera se ela sequer pensar em desobedecer suas ordens. Depois disso, com um olhar irritado, ela pergunta se ele a deixará livre com a irmã assim que ela conseguir o cajado. O homem ri e diz que para ela é moleza, e quando ela conseguir, ele devolverá a irmã. Nesse momento, Xiang implora para ela não ouvi-los e não fazer isso, porque ela fez um juramento de nunca mais roubar. Chorando impotente porque está amarrada e não pode fazer nada, ela explica que se quebrar o juramento, sofrerá dor eterna. Isso atinge Chizu em cheio, pois a reação preocupada de sua irmã é muito clara, mas nesse momento, o braço direito do chefe agarra seu rosto, silenciando a ladra com ameaças, dizendo a ela que se ela decidir não ir, sua irmã será quem sofrerá. Isso enfurece a mulher, que lhe diz que se ele a machucar, ela o arrastará com ela, mesmo que morra no processo. Isso assusta um pouco o bandido. Depois, o chefe repete que sua irmã estará segura até que ela recupere o cajado divino, mas se ela demorar, ele não pode prometer nada. Segurando o cajado divino junto ao peito, ela olha para o desfiladeiro sombrio e suspira, enviando uma mensagem à irmã de que está a caminho para resgatá-la. Enquanto isso, vemos nossos heróis discutindo. Shu não para de repreendê-los por salvarem uma golpista e perderem o cajado.
Depois que ambos os irmãos se desculpam, dizendo que não sabiam que ela era uma golpista, a garota joga na cara deles, dizendo que não é de admirar que não soubessem, já que ela os encantou completamente porque ambos são pervertidos e palhaços sem vergonha. Enquanto isso, Zaulu pede calma, mas sua companheira diz a ele para se concentrar em dirigir e deixá-la dar uma lição nos dois irmãos. Depois disso, ela para a nave e desce, dizendo que o cheiro lá dentro é de zona de guerra e é melhor tomar um ar fresco. Então, ela comenta que a golpista e o cajado estão neste mesmo lugar, um fato que surpreende o resto do grupo. Nesse momento, Shen pergunta para onde eles estão indo agora e o rapaz responde que estão indo para um lugar chamado Caverna da Teia de Aranha. Após comentar sobre o nome meio estranho, ele explica que é porque os parasitas dentro da caverna são tão complicados quanto teias de aranha, e é super fácil se perder. Assim que chegam à entrada, Zaulu tira seu tablet e mostra um rastro do cajado divino. Isso realmente anima Shen, que fica todo empolgado e diz que vai pegá-lo de volta agora mesmo. Enquanto isso, dentro da caverna, vemos o chefe bandido e seu braço direito libertarem a irmã de Tissue do teto. Preparando-se para a troca, a mulher joga o cajado para o demônio e ele empurra Ji-Yong em direção à irmã, que chora em seus braços. Ela se desculpa dizendo que não deveria ter ido sozinha ao desfiladeiro sombrio, então não teria sido pega e chantageada para roubar, mas sua irmã a conforta, dizendo que faria qualquer coisa por ela, mesmo que isso significasse sofrer a dor da maldição por toda a vida e que ela não tem medo porque fez isso para salvá-la daqueles nojentos. Depois disso, ela tenta sair, mas seu caminho é rapidamente bloqueado pelo ajudante do chefe. Indignada, ela pergunta do que se trata tudo isso. O líder demônio sorri sobre sua promessa. Ela rapidamente afasta o braço dele e atira o fio de seu anel nele, mas o homem desvia com uma inclinação de cabeça. É uma defesa inútil, porém, pois o fio o envolve e o prende pelas pernas. Com um movimento astuto da garota, ele cai no chão, fazendo o cajado voar. Tissue o pega. Nesse momento, o segundo em comando avança sobre ela. Ela reage segurando o cajado e gritando para que ele se estenda. Isso assusta o pequeno demônio, mas depois de alguns segundos de silêncio, ambos ficam surpresos porque o cajado não fez absolutamente nada. Então ela usa seu anel novamente, atirando aquela coisa parecida com um fio no rosto do homem, cegando-o por alguns segundos. Nesse momento, as garotas aproveitam a chance e correm, mas Jiang tropeça e cai. Embora ela diga à irmã para correr e deixá-la, Tissue se recusa e fica para protegê-la. Vendo os dois demônios se aproximando, ela atira outra teia de seu anel, mas o líder a corta com sua espada e tenta um golpe poderoso que atinge o chão, porque Tissue conseguiu empurrar sua irmã para fora do caminho. Quando Shan se levanta, preocupada com a irmã, ela é surpreendida pelo ajudante do líder, que está bem atrás dela. Ela tenta chutá-lo, mas é facilmente bloqueado porque o movimento foi muito fraco. Enquanto isso, Tissue e o chefe ainda estavam lutando. Usando a habilidade de seu anel novamente, ela consegue prender o demônio que está prestes a atacar sua irmã contra uma parede. O chefe diz a ela para não se distrair e continua atacando-a repetidamente. Ela desvia de seus movimentos e tenta contra-atacar com suas habilidades de teia, mas ele lança um feitiço que move as rochas e acerta um golpe pesado em seu estômago, derrubando-a. Isso realmente assusta Jiang, que corre para verificar a irmã. Tissue diz a ela que o segurará e implora para ela escapar, mas ao ouvir isso, o segundo em comando se liberta dos fios e invoca uma barreira de diamante ao redor das garotas. Ele lhes diz que esta é uma habilidade do espírito do deus da guerra. Isso surpreende Tissue, pois ela não esperava que ele também fosse um usuário de habilidade espiritual. Enquanto isso, do lado de fora, Zaulu relata que, embora possa rastrear o cajado, a caverna é tão complexa que ele não consegue descobrir a melhor rota a seguir. Então Yuan Chen rapidamente sugere que se separem, chamando seu irmão para ir com ele, já que foram eles que encontraram o cajado em primeiro lugar. Shu os repreende, dizendo para não serem enganados novamente. No fundo da caverna, os irmãos estão em perigo. Shen pensa que todos os caminhos parecem iguais e pergunta se estão perdidos, mas seu irmão diz que não. Ele sabe o caminho porque esta passagem tem um cheiro único que só Tissue tem. Finalmente, eles chegam a uma área mais aberta dentro da caverna onde ouvem a mulher tentando convencer os demônios de que lhes dará o cajado se a deixarem ir, mas os homens obviamente dizem que não. Eles querem as duas e a arma. Também podemos ver que o estômago de Tissue está começando a sangrar. Sua irmã, super preocupada, bate na barreira mágica de diamante enquanto o líder demônio ri do outro lado, apreciando o espetáculo. Ele lhes diz que terão que fazer o que quiserem em troca de não machucar sua preciosa irmã. Ambos os irmãos observam toda a situação de seu esconderijo. Embora Yuan Chen queira pular e ajudar, seu irmão lhe diz para esperar o momento certo. Depois disso, os demônios desativam a barreira para tentar fazer algumas coisas muito erradas com as duas garotas contra a vontade delas. Mas Tissue rapidamente afasta a irmã e atira uma teia de seu anel que arranha o rosto do demônio. Isso o deixa furioso, então ele revida atacando com um feitiço de rocha. Antes que pudesse atingi-la, Jiang pula no caminho, levando o golpe e caindo gravemente ferida na frente de sua irmã. Em seus braços, ela se desculpa novamente e diz que está feliz por ter retribuído o favor protegendo-a, já que sempre foi Tissue quem a protegeu. Depois disso, em um instante ela falece, levando a um grito dilacerante de Tissue. Vendo isso, um Yuan Chen muito irritado salta sobre os demônios com suas duas espadas, mas o líder reage a tempo, invocando uma enorme espada para bloquear o golpe.
O irmão mais velho diz à garota para se proteger, enquanto Shen tenta atacar o segundo demônio por trás, falha e é jogado no chão. Nesse momento, uma enorme explosão surpreende a todos. Shu e Zhao Lu entram na caverna, abrindo um grande buraco com seu canhão de braço, o que choca todos os demônios que não esperavam que eles chegassem tão rápido. Sem pensar duas vezes, ela dispara um tiro poderoso em Chi-Su, mas Yuan Chen o desvia, causando a explosão de uma grande parte da montanha. A garota pergunta o que ele está fazendo, e Yuan Chen diz que Chi-Su é inocente, mas ela está completamente cega pela raiva, então ela mira nele novamente. É Yuan Chen quem tem que agarrar o canhão dela para impedi-la, pois ela estava sendo realmente agressiva e chateada. O irmão mais novo diz que há algo sobre a mulher que eles não sabem. Ela pensa que ele também foi submetido à lavagem cerebral, mas rapidamente se recompõe ao ver os dois demônios protegidos pela barreira mágica de diamante. Ela os analisa e vê que estão usando o poder do deus da guerra. Nesse momento, o chefe zomba do grupo, dizendo que o poder do canhão dela não foi suficiente para derrotá-los. Isso deixa Shu furiosa e ela ameaça atirar neles novamente, mas Yuan Chen se coloca no caminho. Depois de dizer a Chi-Su para pegar a irmã e ir, ele chama o irmão para ajudá-los. O segundo demônio tenta impedi-los, mas nosso herói ameaça acabar com eles se ousarem dar mais um passo, o que obviamente os detém. Apesar disso, o demônio ri de suas espadas, sabendo que são antigas. No entanto, Yuan Chen não recua e diz que confia nessas lâminas matadoras de demônios. O subordinado do chefe então pensa que aquela espada lhe parece familiar. Nesse momento, o líder briga com Yuan Chen por interferir e chama o resto de seus lacaios que rapidamente cercam os heróis. No entanto, isso não parece impressionar Shu, que diz que todos são muito fracos. Isso deixa o líder super bravo e ele ordena que todos os seus lacaios ataquem. Sem mover um músculo, a garota atribui a tarefa de acabar com todos a Zhao Lu. Ele usa seu tablet para criar um feitiço que invoca um tornado que envia um grande número de bandidos pelos ares, surpreendendo o chefe e seu braço direito. Agora, apenas os dois restam de seu grupo, e eles estão maravilhados com a força dos dois celestiais. Yuan Chen diz ao irmão para tirar as duas garotas de lá. No entanto, o chefe não tem intenção de permitir, e diz que, como seu território está fechado, eles não podem simplesmente sair assim. Ele então tenta atacá-los com um monte de espinhos de rocha, mas Chi-Su e Shen são salvos ao serem levantados do chão pelo ar do tornado que o outro havia invocado anteriormente. Mesmo que o líder demônio lance um ataque poderoso com sua grande espada, Yuan Shen o bloqueia com seus sabres. O segundo demônio tenta atacar com facas de arremesso, mas elas são paradas pelo canhão de Shu, que dispara uma espécie de espinhos que atingem o chefe bandido. Dielo lança um feitiço elétrico no céu, criando uma tempestade através do buraco que os lacaios fizeram quando foram lançados pelo tornado. Para tentar impedi-lo, o segundo demônio tenta criar sua barreira de diamante novamente, mas as garotas o impedem, desferindo um golpe pesado que o faz voar. Enquanto isso, Zhao Lu termina de lançar o feitiço que atinge o demônio em cheio. Depois disso, ele diz aos dois irmãos que de agora em diante eles cuidarão da luta e devem ajudar as garotas. Então, Yuan Chen carrega Xiang em seus braços enquanto Shen ajuda Chi-Su, que, gravemente ferida, pede desculpas ao jovem por tê-los enganado. O rapaz diz a ela para não se preocupar, que não foi culpa dela de forma alguma, porque ela fez tudo para salvar sua irmã, que estava claramente em grande perigo. De repente, o demônio se aproxima perigosamente de Zhao Lu, que pensou que já havia vencido. Ele tenta atacá-lo, mas Zhao Lu rapidamente desvia do ataque e seu tablet conjura outro feitiço, desta vez chamas de fogo, mas o demônio reage rapidamente, criando uma parede de rocha e enviando a onda de fogo de volta. Aproveitando as chamas, ele tenta um ataque surpresa, mas Shu rapidamente fornece apoio com seu canhão, forçando o demônio a recuar. Ele a avisa que ela ainda tem tempo para escapar e que seria o inteligente a fazer, mas a garota leva tudo como uma piada e diz que vai mandá-lo para o céu. Depois que ela diz isso, o demônio instantaneamente começa a reunir energia, fazendo as rochas flutuarem. Nesse momento, Zhao Lu aconselha seu amigo a ter cuidado porque, embora ele seja fraco, ainda possui o fragmento da essência do deus da guerra. E mesmo que seja um pedaço pequeno, eles não devem subestimá-lo. Em seguida, as rochas flutuantes são usadas como projéteis contra os celestiais. Para tentar se proteger, Zhao Lu cria uma parede de água, mas é claramente inútil, pois a força das rochas perfura o líquido. Então, eles são forçados a pular para trás. Em seguida, Shu lança uma enorme onda de energia com seu canhão espiritual. O chefe tenta pará-la com uma rocha, o que acaba sendo um grande erro para ele, porque o impacto com a rocha fez o laser se dividir em vários feixes. Eles o teriam atingido se ele não tivesse criado uma cúpula de rocha ao seu redor para sua própria proteção. O demônio se gaba de que, enquanto tiver rochas, eles não poderão tocá-lo, pois ele sempre pode se proteger, não importa o quão fortes sejam os ataques. Mas, devido a um erro, ele acaba caindo em um buraco com a água que Zhao Lu havia criado um pouco antes. Depois que ele lança outro feitiço de raio eletrocutando a água, Shu encerra a luta com um tiro poderoso que reduz o demônio a cinzas e faz a essência pacífica do espírito do deus da guerra sair de seu corpo. Depois de pegá-lo, eles decidem sair correndo da caverna para evitar o colapso e se reunir com seus amigos assim que estiverem seguros. Uma vez lá fora, vemos os dois humanos com Chi-Su e sua irmã Xiang. A Ladra os agradece por toda a ajuda. Nesse momento, Yuan Chen diz que a irmã dela ainda tem sinais vitais, e se a tratarem a tempo, talvez consigam até salvar sua vida.
Mas naquele exato instante, o capanga do chefe salta de alguns arbustos tentando esfaquear nosso herói, que é salvo por seu irmão mais novo. O irmão mais novo rapidamente salta sobre o demônio, derrubando-o no chão, mas ele rapidamente se levanta e tenta acabar com o jovem com uma de suas facas, que é bloqueada por Yuan Chen, que lhe diz que ele está escolhendo o oponente errado. Naquele momento, o demônio o desafia para ver cujas lâminas são mais rápidas. Após uma troca de golpes, nosso herói fica surpreso porque o demônio move os braços tão rápido que parece ter múltiplos braços, que conseguiram desferir alguns cortes em seu próprio corpo. Devido ao sangramento na cabeça, sua visão começa a ficar embaçada. Para ajudá-lo, seu irmão salta sobre o demônio novamente e o agarra para dar a Yuan Chen a chance de acertar um golpe. Mas o demônio começa a atingi-lo, e quando seu irmão mais velho se aproxima para resgatá-lo, o bandido usa sua técnica de barreira para prender o caçador de demônios e então chuta Shen, enviando-o para o pé da cúpula. Isso deixa Yuan Chen irritado, e ele começa a tentar cortá-la. Nesse momento, o homem nota as espadas peculiares do herói e tenta um ataque surpresa. Tisu joga uma de suas teias tentando atingir o demônio, mas ele consegue se esquivar delas. Vendo que a mulher ainda estava muito fraca para fazer qualquer outra coisa, ele volta sua atenção para o irmão mais velho, lançando um feitiço de petrificação em seus braços e pernas para lentamente transformá-lo em uma estátua. Enquanto isso acontece, Yuan Chen diz ao irmão para correr com as garotas, e que ele o alcançará mais tarde, mas o pequeno se recusa a abandoná-lo e começa a socar a barreira a ponto de fazer suas mãos sangrarem. Vendo essa exibição patética, o demônio manda o garoto voando e o zomba, dizendo que ele deveria dizer suas últimas palavras porque, uma vez que ele seja uma estátua, não poderá. Tomado pela impotência, Shen pensa que quer ser um caçador de demônios capaz de proteger a todos e quer ser super forte, mas apesar disso ele é inútil e sempre acaba precisando de alguém para protegê-lo. Naquele momento, ele desaba a chorar, mas seu irmão o lembra que mesmo com tudo contra ele, conseguiu derrotar o demônio gato e que um dia será um grande caçador de demônios. Naquele instante, o cajado pendurado em seu pescoço começa a brilhar com uma luz dourada, despertando seu poder mais uma vez. Quando o jovem o agarra, até o formato de seus olhos muda. Com um ataque rápido e poderoso, ele atinge a barreira, estilhaçando-a em 1000 pedaços, mas ele também é lançado voando pelo forte impacto. Uma vez no chão, ele é chutado pelo demônio que rouba o cajado, mas, quando entra em contato com as mãos do bandido, ele retorna ao seu pequeno estado de ferro. Yuan Chen, preocupado com seu irmão, vai até ele. Chen fica feliz por ter conseguido ajudá-lo a se libertar da barreira e então cai inconsciente de exaustão. O demônio ainda não entende por que o cajado de repente ficou menor. Depois de tentar sacudi-lo um pouco e tentar várias coisas para fazê-lo crescer novamente, vemos seu braço ser subitamente cortado, caindo no chão. Yuan Chen se libertou da petrificação graças às suas espadas. Então, o demônio tenta usar sua velocidade novamente para levar vantagem, mas desta vez não funcionará, pois seu inimigo é um pouco mais rápido. Ele tem flashbacks de uma misteriosa pessoa de cabelos brancos que carregava as mesmas espadas. Com um rápido corte em forma de X, ele derruba o bandido de joelhos. O homem revela que ele é na verdade um humano, e que de acordo com o código dos caçadores de demônios, Yuan Chen não pode matar outras pessoas. Mas Yuan Chen responde que seus atos malignos o tornam indigno. Ouvindo isso, o homem ri e diz que ele se parece muito com o herdeiro do caçador de demônios de sabre duplo. Ele lhe diz que, há mais de 10 anos, um homem misterioso o ordenou a capturar o caçador de demônios de sabre duplo. Ele o enfrentou e obviamente perdeu, mas o caçador o deixou ir. Depois de conversar com aquele homem, ele pediu para nunca perdoar a espada e deseja saber se aquele guerreiro se arrependeu de tê-lo deixado ir. Com sua espada no pescoço do homem, Yuan Chen pergunta quem é esse homem misterioso de quem ele está falando, mas ele apenas responde que é o destino. Depois disso, um pequeno sino é ouvido, e em um instante, o bandido cai morto, outra peça do espírito do deus da guerra deixando seu corpo. Naquela noite, de volta ao navio, o grupo e Tisou tentam curar Ziyang. Mas mesmo enquanto Saulu tenta curá-la com um feitiço, ele diz à irmã dela que seus ferimentos ultrapassaram os limites de cura da magia celestial. Isso atinge Yuan Chen com força, e ele sai correndo da sala em lágrimas. Naquele momento, Tisou se arrepende profundamente de quebrar sua promessa, mas o rapaz lhe diz que há outra maneira de curá-la, selando o espírito de sua irmã. Quando encontrarem o deus, poderão usar seu poder lendário para curar o espírito dela. Para fazer isso, ela primeiro teria que deixar seu corpo atual, e quando estiver curada, será ressuscitada em outro corpo. Depois de pensar um pouco, ela finalmente concorda e pede a ele para fazê-lo. Então, Zaolu extrai o espírito de sua irmã do corpo e o sela dentro do anel de Tisou. De agora em diante, elas estarão sempre juntas. Um pouco mais tarde, vemos Shen se sentindo para baixo, duvidando por que o cajado o escolheu. Nesse momento, seu irmão aparece e lhe diz que, mesmo sendo fraco, ele conseguiu salvá-lo porque tem um potencial desconhecido. Ele pede que, se não acredita em si mesmo, pelo menos acredite em seu irmão, porque ele acredita no pequeno Shen. Ele explica que eles podem salvar a irmã de Tisu com um feitiço se conseguirem encontrar todos os pedaços do espírito de Shu Tian e salvar os deuses. Obviamente, eles conseguirão salvar a garota. Isso motiva o irmão mais novo, que corre em direção ao navio depois de ser chamado por Shu. Deixado sozinho, Yuan Chen pensa nas palavras do bandido sobre o antigo portador daquela espada dupla. Dentro do navio, vemos Shen, Shu e Zaolu,
usando o cajado divino para absorver os fragmentos de espírito. Depois disso, eles conversam sobre como é manhã e hora de continuar a jornada. Mas Shisu lhes diz que gostaria de ir com eles, acreditando que pode ser útil. Após um bem-vindo à equipe, não sem Shu reagir de forma mal-humorada como de costume, a mulher se junta ao grupo original. No dia seguinte, vemos nossos heróis chegarem a uma nova cidade que parece ser dedicada à produção fabril e aos mercados. Vemos que Shen parece bastante doente e não consegue parar de tossir porque a cidade é incrivelmente quente. Também nos é dito que o jovem está com febre alta. Yuan Chen pergunta a Zhao Lu se ele tem algum feitiço para refrescá-lo um pouco. Ele o tranquiliza, explicando que o cajado absorveu 2 fragmentos de espírito de uma vez, o que coloca uma certa pressão sobre o espírito do proprietário. Como o garoto é mortal, ele precisa de algum tempo para se adaptar. Então, quando chegarem à loja do Deus da Terra, eles conseguirão um remédio especial e ele ficará totalmente bem. Depois disso, Chisu sai do navio com uma roupa um tanto reveladora por causa do calor. Vendo sua figura atraente, Shu fica com ciúmes e super brava, perguntando se ela não tem vergonha de se vestir assim. A mulher responde que acabou de tirar a jaqueta. Depois de andar um pouco mais pelas ruas, ela percebe que Shu ainda está muito brava, então ela recomenda que ela tire a jaqueta também, porque provavelmente é apenas o calor. Finalmente, eles chegam ao seu destino, a loja Gila. Yuan Chen fica surpreso e um pouco estranhado porque parece mais uma loja de roupas do que uma loja de um deus da terra. Ele duvida que eles realmente terão remédio para seu irmão, então eles decidem entrar e verificar. Shu grita para chamar a atenção do lojista, que acaba sendo um velho bastante estranho. Ele finalmente percebe que eles são celestiais. Quando o homem nota Chisu, ele tenta vender a ela um biquíni que seria perfeito para sua figura quente, mas ele é rapidamente interrompido por um soco no rosto de Shu. Ele explica por que o estoque de sua loja mudou. Tem a ver com o caos que começou quando os demônios venceram a guerra. Cada vez menos clientes celestiais visitavam sua loja, então ele teve que vender produtos mortais para sobreviver todo esse tempo. Depois de interagir com uma pequena estatueta na mesa, a sala se transforma, parecendo mais com o que nosso herói esperava. Sem perder um segundo, Shu pede alguns feijões celestiais. No momento em que o velho os entrega a ela os enfia na boca de Shen, aliviando sua dor. Esses feijões têm o poder de aliviar a sobrecarga mágica e também têm efeitos curativos e rejuvenescedores. Isso realmente impressiona Yuan Chen. Não sabendo o quão caro um remédio como aquele seria para ele pede um saco inteiro. O velho pede 2 moedas celestiais. Não sabendo a taxa de câmbio, Yuan Chen pergunta e obtém a resposta. 2.000 Yu Mitsalau e 1.000 moedas humanas. Como é uma quantia tão massiva, nosso herói pensa que é impossível pagar até que Zhao Lu, sem hesitar um segundo, diz que pagará sem problemas e faz uma transferência de dinheiro com seu tablet. Depois daquela transação estranha, Shu pergunta ao velho o porquê. Depois de estar fechado por tantos anos, o forno industrial da Cidade do Fogo estava ativo novamente. O velho começa a contar uma história. 100 anos atrás, um enorme meteoro flamejante caiu do céu e aterrissou no forno industrial fechado. Desde então, o clima começou a mudar de uma forma muito estranha, fazendo com que todos os dias, nos últimos 100 anos, parecessem verão. Aquele enorme meteoro queimou por 300 dias antes de esfriar, tornando-se o novo forno industrial da Cidade do Fogo. Ele explica que o forno não pode ser desligado porque a energia da cidade ainda depende dele, mas agora é controlado por uma força demoníaca chamada a Grande Chama, e seu chefe, Rozi Jun, é o verdadeiro governante da Cidade do Fogo. Ouvindo isso, Shu fica com raiva. Ela não entende como ele, um celestial, pode obedecer a um demônio. Ele explica que Hou é um demônio de alto escalão que pode controlar chamas e ninguém ousa desafiá-lo. Depois de pensar um pouco sobre o perfil desse demônio, Zhao Lu pergunta a Shen se ele está se sentindo melhor e diz para ele pegar o cajado divino e girá-lo. O irmão segue as ordens e, ao começar a girá-lo, o cajado começa a emitir ondas que fazem o meteoro reagir. Eles percebem que um fragmento do espírito do deus da guerra está onde o meteoro caiu, então talvez estejam usando esse fragmento para energizar o demônio. Yuan Shen começa a se perguntar se aquela pessoa misteriosa de quem lhes falaram poderia estar aqui, mas o silêncio é quebrado quando Shen deixa cair o cajado porque o colar quebrou. Depois disso, eles decidem ir atrás do fragmento, avisando os irmãos que desta vez eles enfrentarão um demônio de altíssimo escalão com um poder mágico seriamente forte, nada como os demônios humanos que eles lutaram antes. Mas nosso herói não recua por um segundo e decide ir de frente. Depois de dizer a Chisu para cuidar de seu irmão, ele parte, embora o pequeno não esteja muito feliz com isso, e preferisse ir também. Enquanto isso, dentro de uma das instalações, vemos o que parece ser a secretária do chefe da organização. Ela o informa que o núcleo ainda está seguro. Depois de receber essa informação, o homem diz que o show está prestes a começar. Yuan Chen, Zhao Lu e Shu chegam ao portão do posto de guarda das Grandes Chamas. De acordo com as plantas, o que eles procuram está no topo do edifício. Aparentemente, há um número considerável de pessoas lá em cima. Na realidade, há pequenos demônios em todos os andares, então levará um tempo para eles chegarem lá.
Depois de verificar a situação, Zhao Lu relata que, se quiserem evitar uma luta e economizar energia, há apenas uma maneira. Mas pouco antes que ele possa dizer, Yuan Chen irrompe no posto de guarda, quebrando uma parede com sua espada, deixando seus amigos em descrença. Em apenas alguns segundos, ele enfrenta todo o corredor de guardas armados. Enquanto eles estavam ocupados no posto de guarda, Chi-Su cuida de Shen, que ainda está com febre muito alta, e até parece estar tendo pesadelos. Ela tenta baixar a temperatura dele com um pano embebido em água fria. Isso me lembra muito minha mãe, porque ela faz a mesma coisa quando estou com febre. Então, lembre-se de deixar um like e se inscrever se sua mãe já fez o mesmo. Enfim, de volta ao anime. Naquele momento, vemos o sonho do jovem onde os dois fragmentos que eles absorveram se transformam em dois espíritos que se fundem, formando um yin e yang. Vemos a lenda do deus da guerra se desenrolando, ele lutando contra os demônios e sendo traído. Depois disso, ainda em seu sonho, ele parece ganhar consciência sobre os fragmentos de espírito, mas, ao mesmo tempo, sente a presença de seus dois antigos portadores que o desprezam e o chamam de inútil. Eles o tentam a usar o poder do espírito do deus da guerra para substituir quem ele é por alguém mais forte, sacrificando sua alma. Depois de pensar sobre isso, ele percebe que poderia realmente ser mais forte. No entanto, ele não quer poder para ser mais forte que os outros, mas para proteger aqueles de quem ele se importa. Então, se a condição para ter tal poder é perder sua alma e se tornar um ser maligno, então ele não precisa desse poder. Depois de dizer essas palavras, o cajado divino reage. Eles acabaram de passar no teste da tentação, e agora seu coração será fortalecido e seus espíritos estarão mais unidos. Depois disso, nosso herói acorda e percebe que a mulher atraente está em cima dele, o que o deixa um pouco nervoso, fazendo o cajado cair do bolso. Antes que ele possa pegá-lo, Chi-Su o pega, percebendo que o cajado muda de cor se outra pessoa o toca. Ela pede para pegá-lo emprestado por um momento, então ela vai falar com o velho celestial sob o olhar atento de Yuan Chen, que não entende o que está acontecendo. A garota volta e devolve o cajado, dessa vez com um novo colar feito do fio de aranha de prata de sua família, que é um fio super forte. Então, de agora em diante, ele não terá que se preocupar com ele quebrar. Isso deixa Shen muito feliz. Enquanto tudo isso acontece, os dois celestiais e seu irmão ainda estavam esmagando os guardas no covil das grandes chamas, deixando pilhas de homens derrotados até chegarem a um grande salão, com decoração estilo inglês e pinturas de uma mulher muito bonita. Nesse momento, o chefe aparece nas escadas, concordando com o herói que a mulher é a mais bonita de todas. Ele está feliz que todos os atores chegaram. Este homem misterioso coloca Yuan Chen em alerta, que pergunta se ele é Hao. Vendo o caçador de demônios humano à sua frente, Hao sente grande desprezo, dizendo que ele não é um ator nesta peça. Nosso herói avança sobre ele, mas um ataque de fogo o força a recuar para evitar ser queimado. Então ele lhes diz que esperou 100 anos para receber os dois celestiais, pois a plateia de sua peça de vingança esperou por muito tempo. Isso confunde um pouco o outro lado, pois eles não entendem de que plateia ele está falando, já que estão sozinhos na sala. Passo a passo, o homem desce as escadas cercado por uma intensa aura flamejante enquanto inicia a performance principal intitulada O Inferno em Chamas. Ele então lhes diz que sabe que eles estão procurando o fragmento do Espírito Divino dentro dele, e os desafia a pegá-lo com suas próprias mãos se realmente o quiserem enquanto se prepara para lutar. Ouvindo isso, Yuan Chen abandona as formalidades e, sem pensar duas vezes, avança sobre o homem para atacar. No entanto, o demônio cria uma barreira de fogo que bloqueia o ataque do garoto. Depois de mostrar que não tem um único arranhão, ele elogia a bravura do jovem por ousar atacá-lo assim. Isso faz Shu reagir, surtando com a confiança ridícula de seu amigo. Ele acaba levando um golpe direto de um dos ataques do homem, mas ele o suporta graças às suas duas espadas. Isso realmente surpreende o demônio, que decide atacar com muito mais força. Dessa vez, realmente atingindo e sobrecarregando o jovem que é derrotado. Mas Zhao Lu rapidamente usa um feitiço de gelo para baixar a temperatura corporal de seu amigo e prevenir queimaduras graves. Ele então avisa o demônio que o meteoro de fogo não esfriou completamente e que o fogo em seu corpo poderia ativar sua energia a qualquer momento, trazendo um desastre imprevisível para a Cidade do Fogo. Ele pede para que ele, por favor, desista do fragmento de espírito para que ele possa resfriar completamente o meteoro. Mas o cavaleiro responde que ele só precisa de um pouco de sangue dele e de seu amigo, os imortais. Isso faz Zhao Lu reagir, percebendo que a intenção do homem é lançar a técnica proibida do meteoro de fogo. Depois que o demônio confirma que isso está correto, o jovem pergunta onde ele planeja lançá-lo. Ele responde que, como disse, é uma peça de vingança e ele pretende lançá-lo no Palácio Celestial dos Imortais no espaço. Ouvindo esse plano louco, Shu pensa que ele é totalmente louco e decide atacar sem piedade, disparando seu enorme canhão contra ele. Mas infelizmente é completamente inútil, pois o demônio se protege com um campo de força e então contra-ataca a garota. Mesmo bloqueando, ela acaba sendo perseguida por uma espécie de chicote de fogo que agarra sua arma, superaquecendo-a até que fique inútil. Mas antes que exploda, ela grita para Zhao Lu resfriá-la.
Ele faz o que ela diz e tenta apagar o fogo com um feitiço de água, mas ele evapora instantaneamente ao contato com o chicote. O homem diz que nada pode extinguir as chamas de sua vingança e acaba arrancando o canhão do braço dela, queimando Shu, que se contorce de dor. Depois disso, com um tom zombeteiro, o homem diz que é uma pena, pois pensou que ela pelo menos o faria sangrar um pouco. Ouvindo essas palavras, um profundo sentimento de impotência toma conta da garota. Ela é interrompida por Yuan Chen, que diz que ele mesmo o deterá. Embora ele não saiba o que é a técnica proibida do meteoro de fogo, o homem havia dito antes que ela precisa do sangue de imortais para ativar. Então ele não pode deixá-lo se sacrificar e deixar o demônio alcançar seu objetivo. Ele será quem vai lutar. Sem esperar um segundo, o homem joga uma bola de fogo na garota, que é parada pelas espadas do herói, pois essas lâminas têm a capacidade de resistir às suas chamas. Depois disso, ele lhes diz para irem embora e conversarem com o velho da loja para bolar um plano melhor. Depois de ouvir as palavras de seu amigo, Shu fica a princípio cheia de um sentimento de impotência por ter que abandoná-lo, mas ela finalmente obedece. Tanto ela quanto Zhao Lu fogem do covil. Enquanto isso, os habitantes da cidade começam a notar tremores estranhos e veem que o forno industrial está começando a expelir fogo do topo. Eles estão obviamente aterrorizados que vai explodir. Vemos Tisu, Shen e o velho observando enquanto o forno da cidade é reativado pelo fogo do demônio. Eles pensam que os celestiais apenas deixaram a terrível criatura ainda mais irritada. Isso realmente preocupa o pequeno, que está com medo de que algo ruim aconteça com seu irmão mais velho. Enquanto isso, dentro do posto de guarda, Yuan Chen ainda está lutando contra o homem que continua lançando feitiços de fogo nele. Como um plano para distraí-lo e conseguir um ataque, ele joga um de seus sabres, que o demônio desvia com facilidade. Mas por trás, o jovem consegue desferir um corte, dividindo-o em dois e transformando-o em cinzas. Ele é então imediatamente pego pelos pés pelo chicote de fogo e jogado no chão. O demônio havia criado uma cópia de si mesmo, enganando o garoto. O homem o repreende, dizendo que ele não precisava sacrificar sua vida para proteger aqueles celestiais covardes que não mostraram remorso quando o abandonaram. Com um sorriso no rosto, Yuan Chen lhe diz que não está sacrificando a própria vida por absolutamente ninguém. Ele apenas queria mesmo experimentar a carne assada dele, e que sim, vai cortá-lo em pedaços para poder saboreá-la. Após algumas tentativas de atingi-lo, todas desviadas pelo homem, ele dá um passo rápido à frente e acerta um soco poderoso no estômago do herói, jogando-o longe e fazendo-o colidir com uma das paredes, quebrando-a em pedaços e caindo fracamente no chão. O demônio lhe diz que é um absurdo ele ter pensado por um momento sequer que poderia resistir às suas chamas, mesmo carregando aqueles sabres, mas ele está surpreso que um humano como ele tenha durado tanto tempo, o que é bastante invejável. Por isso ele merece um funeral digno em chamas. Depois disso, ele lança um poderoso ataque de fogo contra ele, mas é resgatado bem a tempo por Zhao Lu, que cria uma parede de gelo que detém as chamas. No entanto, devido à alta temperatura, a parede começa a derreter. Então, Zhao Lu diz ao seu parceiro para tirar Yuan Chen dali. Naquele momento, uma pequena ferida se abre em seu corpo e ele começa a sangrar, mas ele ignora porque quer resgatar seus amigos. Depois disso, eles desaparecem do local em meio à poeira e ao vapor. Já na sala agora completamente vazia, o demônio nota algumas gotas de sangue no chão. Então, com um sorriso maligno, ele decide iniciar seu plano. Ele nos diz que é um juramento que fez a mulher da pintura. Após desenhar alguns símbolos no chão, um pentagrama mágico é criado e a fornalha começa a funcionar, ativando o meteoro de fogo que automaticamente começa a flutuar. Isso é visto por nossos heróis da cidade, que ficam aterrorizados com a ativação da técnica proibida. Acompanhando o meteoro no ar está o demônio, que de braços abertos ri profundamente de todos. Vendo isso, Shu diz que eles têm que pará-lo, mas seu parceiro a lembra que seu canhão de 9 pontas está superaquecido e não pode ser usado. Além disso, eles, os imortais, só podem usar 50% de seu poder no mundo mortal, então não podem enfrentá-lo, mas ela responde que se não o pararem, o Palácio Celestial estará em perigo. Mas então Zhao Lu percebe que o Palácio Celestial ficará bem. Ele descobriu que o demônio está usando a técnica proibida ao contrário. Embora ele esteja tentando empurrá-lo para lá, tanto tempo se passou desde que o meteoro caiu que sua estrutura mudou muito, tornando a rocha inadequada para ativar a técnica proibida. Mesmo que ele consiga lançá-lo com sucesso, é provável que se desintegre por superaquecimento antes de atingir o Palácio Celestial. Assim, o resultado mais provável é que o meteoro acabe caindo de volta na cidade. E é exatamente isso que acontece, surpreendendo o demônio que não entende por que isso está acontecendo agora. Então, Zhao Lu e Shu decidem ir consultar o velho da loja em busca de uma solução. Isso enfurece o demônio do fogo, que promete exterminar todos os imortais. Enquanto isso, na cidade, há uma chuva de rochas em chamas. Shen e Tisu observam a situação aterrorizados, mas a mulher tranquiliza o jovem, dizendo que eles ficarão bem. Assim que ela termina a frase, um pedaço do meteoro cai bem ao lado deles, errando-os por um triz. O velho lhes diz que se não quiserem morrer, não podem ficar parados ali. Eles têm que ir para um lugar seguro. Mesmo no abrigo, os tremores continuam a assustar as pessoas, e Tisu diz que o lugar não vai aguentar por muito tempo.
Enquanto isso, Zaulu pensa em como o demônio pôde controlá-lo por 100 anos, e como a energia do meteoro é completamente instável. O velho lhe diz que o único tesouro no mundo mortal capaz de suportar um feitiço de fogo de nível catastrófico é o núcleo de resfriamento da fornalha industrial da Cidade do Fogo. Então, ele rapidamente exige saber onde está. No entanto, apesar de ser um sábio da Terra que deveria reconhecer todos os objetos mágicos e divinos em sua área, ele não consegue encontrar a presença do núcleo. Há uma barreira que os demônios claramente colocaram no subsolo da Fortaleza das Grandes Chamas. Então, ele pensa em uma maneira de acessar o subsolo da fortaleza para obter o refrigerante. No entanto, ele acha que seria muito pior alertar o demônio novamente, pois a fortaleza é fortemente guardada. Então, o velho sugere entrar furtivamente e roubá-lo sem ser visto. Naquele momento, todos os olhos se voltam para a ladra, que é claramente Tisu. Ela se sente muito mal por ter que fazer algo assim por causa de seu juramento, mas Yuan Chen explica a situação. A mulher jurou nunca mais roubar, e por ter quebrado seu juramento, ela perdeu sua irmã mais nova. Então ele não pode deixar a mulher sofrer mais infortúnios. O velho lhe diz para não se preocupar, que o juramento do destino só pode ser cumprido uma vez, então Tisu ficará totalmente bem. Além disso, o núcleo de resfriamento é um tesouro dos imortais, então pegá-lo de volta não pode ser considerado roubo. Depois disso, ele diz que se algo de ruim acontecer à mulher, ele mesmo sofrerá essa dor 10 vezes mais. Vemos que perder a irmã já é a maior dor da mulher, então para ajudar seus amigos, ela decide fazê-lo. Ela se infiltra pelos dutos de ventilação do covil, desviando dos guardas. Ela usa seu anel para abrir uma pequena escotilha na ventilação, derrubando 2 guardas que estavam observando a secretária do demônio nas câmeras. Então ela decide ir até ela, e com um movimento rápido, aprende contra a parede para obter informações sobre onde está o núcleo de resfriamento. A mulher, assustada, lhe diz que está no tesouro do porão, mas ela não pode entrar sem um cartão de acesso. Ela diz que o cartão está na bolsa sobre a mesa. Aproveitando o momento em que Tisu vira a cabeça, a secretária começa a revidar usando várias técnicas de artes marciais. As duas mulheres começam a lutar, exibindo grande habilidade e flexibilidade durante o combate, desviando de todos os golpes uma da outra. Tisu consegue vencer amarrando a mulher na parede, imobilizando-a. Ela verifica a bolsa que a mulher mencionou, mas não encontra nenhum cartão, então a ameaça para obtê-lo. Mas a secretária diz que mesmo que a mate, nunca contará. Tisu diz que fará algo muito pior que a morte usando seus fios. De volta ao abrigo, vemos que ele está aguentando cada vez menos, e os tremores estão começando a causar a queda de detritos. Nossos heróis tentam acalmar as pessoas, dizendo que tudo ficará bem. Eles são interrompidos pelo demônio que continua a destruir a cidade, lançando bolas de fogo. Eles percebem que o homem enlouqueceu completamente, e que se não o pararem, o lugar desabará ainda mais rápido. Então Shu diz que vai enfrentá-lo, mesmo que Yuan Chen tente detê-la para que nada lhe aconteça. Zaulu diz que já está tentando parar o demônio para ganhar tempo para Kisu, e que ele também irá ajudá-la. Então, ele e o velho sábio da Terra devem ficar ali e cuidar da criança. A menininha pergunta ao irmão mais novo por que seus outros 2 amigos estão saindo, e ele explica que eles vão lutar contra os vilões para ajudá-los. A menininha acha que eles são muito corajosos e está claramente feliz, mas depois fica triste novamente, perguntando quem os protegerá. Enquanto isso, de volta com Tisu, ela conseguiu obter as informações do código usando alguns métodos para um público mais maduro, para evitar dizer o nome. Ela lhe diz que, embora sua boca seja uma grande mentirosa, seu corpo é realmente honesto. Finalmente, ela chega numa grande sala escura que é um pouco fria devido às propriedades do núcleo de resfriamento. Depois de verificar a aparência misteriosa da sala, ela decide se mover em direção à máquina divina à sua frente. Após alguns passos, ela aciona um sensor de movimento que liga o sistema de segurança, disparando um alarme alto por toda a sala e ativando um grande robô protetor que cai do teto. A mulher reage rapidamente e consegue desviar para não ser esmagada, pensando que sim, isso não seria tão fácil. Enquanto isso, na cidade, vemos pessoas fugindo aterrorizadas das chamas que caem. Vemos pessoas resgatando os feridos e correndo assustadas pelas ruas, tentando encontrar um lugar seguro das rochas em chamas. Com um passo firme e um olhar sério, vemos o demônio procurando pelos celestiais escondidos na cidade antes de um flashback para uma memória. Vemos a mulher de cabelos vermelhos das pinturas em um trem naquela mesma cidade. Ela avista um ladrão roubando a carteira de outro passageiro, então decide pará-lo. Pego pela garota, o ladrão tenta atacá-la com uma faca, mas ela desvia e o imobiliza. Depois disso, ele pergunta à garota se ela está bem e ela responde que sim, corando bastante. Este é o primeiro encontro do que se tornaria um casal fofo no futuro. Vemos eles passando muito tempo juntos, caminhando na praia ao pôr do sol, fazendo piqueniques e morando juntos. Depois disso, testemunhamos um casamento onde eles finalmente se casam. Algum tempo depois, o homem vê uma reportagem na TV afirmando que o rei demônio desencadeou seu exército para invadir o reino. Após 1000 anos, a paz está totalmente acabada. Também informa que no reino celestial, os imortais estão lutando nas linhas de frente e que todos os deuses estão se unindo para derrotar o rei demônio. A mulher de cabelos vermelhos olha assustada pela janela enquanto ouve a TV e o homem a abraça para confortá-la, pois ela teme que a guerra afete a Cidade do Fogo. Ele responde que a cidade é neutra, o que significa que não será um campo de batalha, pois o clã do Demônio do Fogo e o clã da Divindade têm um acordo de paz.
O Reino Celestial os protegerá durante a guerra. Algum tempo depois, uma chuva de meteoros atinge a cidade, causando muita destruição. O alarme soa, alertando todos os cidadãos que correm para o abrigo. Vemos o homem saindo rapidamente do trabalho enquanto fala ao telefone com sua esposa, preocupado que ela esteja sozinha e em perigo. Ele lhe diz para sair de casa e esperá-lo no abrigo. Outro meteoro gigantesco voa sobre os edifícios, indo em direção onde ele mora, causando uma enorme explosão que tragicamente tira a vida de sua esposa. De volta ao presente, vemos o demônio sendo atacado por Shu e Zhao Lu. Depois de bloquear o ataque com o braço, ele contra-ataca, lançando bolas de fogo contra eles, mas o rapaz as detém com um feitiço, criando vapor na área. Shu continua atirando no homem enquanto ele desvia os projéteis de energia que eles lançam contra ele. O demônio claramente fica com raiva, chamando-os de falsas divindades. Shu realmente não entende do que o demônio está falando. Ele continua dizendo que devolverá a dor que os deuses lhe causaram no passado 100 vezes mais, carregando e lançando um poderoso fluxo de fogo. Zhao Lu invoca uma barreira de gelo que mal detém o ataque, logo após a barreira se estilhaçar. Então, do céu, o cajado dourado de Shen cai, criando uma cúpula protetora ao redor de seus amigos. Os dois ficam surpresos com a chegada do jovem, e o homem fica satisfeito ao ver um humano muito poderoso à sua frente. Depois disso, o garoto lhe pede para parar, pois há pessoas inocentes na cidade sofrendo por causa dele, e pede para ele parar de lutar. Naquele momento, o demônio reage, percebendo que está fazendo pessoas e famílias inocentes sofrerem. Shen o lembra que se ele continuar, a cidade será completamente destruída e transformada em ruínas, como 100 anos atrás. Ele então lhe pergunta por que está agindo dessa forma. O demônio responde que a cidade guardava suas memórias mais preciosas e bonitas, até que ele perdeu o que mais amava por causa dos deuses. Em um flashback para uma memória, vemos o homem gravemente ferido procurando por sua esposa entre os escombros. Ele finalmente a encontra sob uma pilha de rochas. Apesar de seus esforços para desenterrá-la, é claramente inútil. De repente, uma orbe vermelha de energia aparece e cerca o homem, transformando o corpo de sua falecida esposa em energia. Apenas o anel que ela usava permaneceu. Desde então, ele acreditou que o propósito da Cidade do Fogo era se vingar do clã da divindade. De volta ao presente, ele libera seu poder, brotando asas de fogo e cercando-se com um círculo de chamas. O demônio pergunta a Shen se ele acha que foi ele quem jogou o meteoro de fogo na cidade e lhe diz para perguntar aos seus amigos imortais hipócritas o que realmente aconteceu. Yuan Shen se vira para Shu e Zhao Lu e pede uma explicação. O rapaz lhe diz que 100 anos atrás, o rei demônio tentou destruir o palácio imortal com o meteoro de fogo. Para proteger o palácio, eles criaram um campo protetor com o poder das forças superiores que mudou a força e a trajetória do meteoro, fazendo-o cair no reino inferior, o mundo mortal. Foi assim que ele caiu na Cidade do Fogo. Isso choca Yuan Shen, que olha para seu cajado enquanto o homem lhe diz que os deuses são totalmente hipócritas. Eles tentam fazer o mundo acreditar que querem salvar e proteger as pessoas, mas depois não tem problema em sacrificá-las para se salvarem, vendo os humanos como mosquitos que podem ser esmagados a qualquer momento. Isso faz Shu e Zhao Lu se sentirem muito mal. O demônio levanta a mão, preparando um ataque para lançar contra eles, perguntando o que aconteceria se ele o matasse ali mesmo. Shen não se move até que o homem jogue uma bola de fogo na garota. É então que ele reage, usando o poder de seu cajado para criar uma barreira dourada para proteger a si mesmo, e obviamente, a ela. O homem lhe diz que ele está no time errado, mas nosso herói responde que se a cidade cair em desastre novamente por causa da vingança, ele não será diferente dos hipócritas que ele quer destruir. Mesmo que seu poder seja suficiente para matar todas as divindades, ele não pode reverter o passado e o ódio em seu coração só trará mais tragédia para a cidade. Ele diz que poderia usar seu poder para salvar a cidade e as pessoas que vivem lá. Essas palavras atingem o demônio profundamente, mas seu impulso por vingança o faz se transformar em uma enorme besta semelhante a um lobo, de pé sobre as patas traseiras. Ele diz que jurou matar todos os clãs da divindade por sacrificarem a alma de sua esposa. Depois disso, ele acerta um soco poderoso em Shen, que, apesar de bloqueá-lo com seu cajado, é lançado voando pelo ar pela força do golpe, colidindo com um edifício. Enquanto isso, voltamos com Chi-Su, que parece ter derrotado o robô guardião sem muitos problemas. Ela se dirige ao artefato e tenta pegá-lo com seus fios, mas eles congelam ao entrar em contato com o refrigerante e algo claramente se ativa, enquanto uma onda de energia dispara do dispositivo. De volta à cidade, vemos Shen sobreviver ao golpe usando seu cajado para se apoiar no edifício e seu escudo protetor para bloquear o impacto. No entanto, ele cai de joelhos de exaustão antes que o demônio, agora semelhante a uma besta, explique que usar um fragmento da alma do deus da guerra consome 1 tonelada de energia. Ele lhe diz para desistir, mas nosso herói o ignora. Apoiando-se com seu cajado, vemos ele lutar para se levantar. Isso obviamente enfurece a criatura, que lança uma enorme bola de fogo de sua boca. No entanto, ela para quando sente uma onda de energia vinda do núcleo de resfriamento. Shen e seus amigos ficam aliviados, pois isso significa que Chi-Su completou sua parte da missão. Isso deixa o demônio furioso, e desta vez, ele realmente lança uma bola de fogo gigantesca de sua boca, causando uma explosão massiva.
Ele rapidamente desaparece na fumaça para parar Chisu. Vemos que nossos heróis também estão bem, tendo usado a cúpula protetora do personagem principal de Yuan Chen para bloquear o golpe. Shu diz que tem que pará-lo antes que ele machuque Chisu, mas ela cai de joelhos de dor, segurando um de seus braços. Yuan Chen diz que vai, mas a garota pergunta se ele quer morrer. Ele responde que não se importa se morrer, desde que isso garanta a segurança de todos os outros. Ouvindo suas palavras, Zhao Lu diz que vai ajudá-lo e com um feitiço de teletransporte o leva embora. Isso irrita um pouco Shu. Ela acha que é loucura, mas Zhao Lu lhe diz para não se preocupar, porque se não fosse por ele, todos estariam em cinzas agora. Além disso, Shen foi escolhido pelo cajado. De volta à câmara do núcleo, Chisu vê uma das paredes ser completamente esmagada por um homem em uma armadura em forma de tigela. Ela se esconde para que ele não a veja e observa de seu esconderijo enquanto o demônio se aproxima do núcleo e consegue pegá-lo com a mão nua. O demônio comenta em voz alta que, por sorte, ele usou a armadura fria como sua irmã lhe disse, caso contrário, suas mãos teriam congelado há muito tempo. Então o demônio transformado em besta aparece, dizendo-lhe para largar a pedra. O primeiro demônio fica feliz por ele ter aparecido, já que isso o poupa do trabalho de procurá-lo. Ouvindo isso, ele carrega os punhos com energia de fogo e avança sobre ele, mas o homem misterioso desvia pulando. Uma batalha de força começa entre eles que abala toda a sala, fazendo rochas caírem do teto e assustando Chisu, que quase é esmagada por uma. No entanto, ela permanece escondida. Os dois demônios continuam a testar sua força até que o primeiro demônio revela o que ele realmente veio buscar: o fragmento do deus da guerra dentro do demônio besta. Ele se transforma em um enorme minotauro de pelo branco e manda o lobo voando, batendo-o contra o teto. Antes que ele possa atingir o chão, ele se aproxima da besta novamente e enfia a mão em seu peito, revertendo a transformação do demônio do fogo e puxando o fragmento do deus da guerra de dentro dele. Ele então coloca o fragmento em uma pequena caixa com um núcleo de resfriamento antes de notar à distância que o grande meteoro está prestes a colidir com a cidade. Com sua guarda baixa, Yuan Chen aparece quebrando a caixa que ele segurava. Seu cajado se estende ao entrar em contato com o fragmento do deus, e vemos ele absorvê-lo, concedendo-lhe muito mais poder. O demônio percebe que ao segurar o cajado, ele está lentamente drenando sua força vital, e ele não consegue soltar. Ele reage invocando um machado do nada, pouco antes de atacar nosso herói. Yuan Chen é salvo por Chisu, que o derruba para evitar o golpe. Depois de ver isso, o demônio percebe que, mesmo que o garoto não esteja segurando o cajado, ele ainda não consegue soltar. Ele decide cortar o próprio braço para evitar ser consumido pela arma. Depois de tirar um pequeno artefato em forma de moeda, ele diz que virá buscar o núcleo de resfriamento na próxima vez. Então se teletransporta e desaparece da área. Depois disso, tudo começa a tremer novamente porque o meteoro está prestes a atingir a cidade. Vendo as pessoas aterrorizadas, Yuan Chen pergunta à mulher o que eles devem fazer. O demônio do fogo, mal-vivo, responde que eles devem quebrar o núcleo de resfriamento para parar o meteoro. Yuan Chen segue seu conselho e, com um golpe poderoso do cajado, literalmente o estilhaça. Isso libera uma potente onda de gelo que congela tudo em seu caminho e resfria o meteoro a ponto de ele se partir no ar antes de atingir o chão, transformando-se em neve. Depois disso, vemos o homem segurando o anel de sua esposa, lamentando não ter conseguido cumprir sua promessa de vingá-la pouco antes de falecer. O espírito de sua esposa aparece diante dele como uma visão, e lhe diz que pelo menos ele conseguiu ajudar a salvar a cidade deles, dando-lhe um grande abraço. Devido à exaustão, Yuan Chen desmaia e Chisu cuida dele. No dia seguinte, com o problema na Cidade do Fogo todo resolvido, o grupo segue para o deserto em busca de um rio mágico chamado Rio Xaxa que pode curar feridas. Yuan Chen, preocupado com seu irmão, lhe diz para deitar e descansar um pouco, já que ele ainda não se recuperou de sua luta, mas Shen tenta bancar o durão, dizendo que algo assim não é nada para ele. Ele então bate no peito e percebe que está realmente mais machucado do que pensava, pois começa a doer. Chisu, sabendo o quão teimoso Yuan Chen era, flerta com ele dizendo que gosta de homens fortes e determinados, mas que seria uma pena se ele não descansasse adequadamente, pois poderia morrer antes de ter sucesso. Isso rapidamente convence o jovem, que se deita com a cabeça no colo dela para descansar. E embora isso deixe o resto do grupo um pouco constrangido, Chisu faz um gesto de missão cumprida para Shen, que fica feliz que seu irmão possa pelo menos descansar um pouco. Depois disso, sua atenção se volta para Zhao Lu, pois ele percebe que ele tem estado muito sério. Ele o agradece por salvar seu irmão na Cidade do Fogo. Ainda sério, ele responde que não é nada, e se levanta de seu assento para informá-los que em breve chegarão à próxima cidade. Com a vila à vista, eles percebem que ela parece ter sido abandonada há algum tempo. Nosso herói se pergunta se isso também é por causa da guerra entre deuses e demônios. Mas Zhao Lu diz que não. Eles são rapidamente interrompidos pelo alarme da nave, indicando uma falha de energia, e o veículo para no meio da cidade. Zhao Lu assume a responsabilidade pelos reparos e parte. Nesse momento, Yuan Chen confessa a Shu que seu amigo tem agido de forma muito estranha durante toda a viagem, mas ela lhe diz que é apenas sua imaginação. Shen então diz que estava pensando o mesmo que seu irmão, pois Zhao Lu parece bastante preocupado.
Ela lhes conta que as areias produzem vários minerais valiosos e que esta cidade costumava ser uma área comercial bem movimentada. Naquela época, o exército de Zhao Lu estava estacionado na área da mina. Então, se não a estivessem levando para o Rio Mágico, eles não teriam voltado aqui. Depois de lhes contar isso, ela se vira e percebe que os dois irmãos de Tisu estão a ouvindo enquanto comem melancia. Depois disso, ela diz que não vai falar mais nada sobre ninguém. Então ela percebe que os três estão cochichando sobre o que pode estar na mente do Celestial. Isso deixa Shu realmente brava, pois ela pensa que eles são um bando de fofoqueiros. Nesse momento, Yuan Chen diz à garota que pensava que os imortais não gostavam do mundo humano, mas parece que Zhao Lu também é um homem de caráter, então os irmãos deveriam apoiá-lo. Mas Shu lhe diz para não ser tão exibido. Depois disso, Yuan Chen diz que vai conversar com o rapaz para fazê-lo se abrir sobre seus sentimentos. E embora a jovem não esteja muito entusiasmada com a ideia, ela é convencida por Tisu de que os homens se entendem. Depois que a mulher lhe oferece um pedaço de melancia, Shu se sente envergonhada por seus companheiros de equipe. Depois disso, o irmão mais velho sai para perguntar ao rapaz se ele precisa de ajuda, mas ele diz que não, parecendo ignorá-lo um pouco. Yuan Chen lhe diz que ele não precisa carregar tudo o que aconteceu sozinho e que, se precisar de algo, basta pedir, já que são irmãos que compartilham o bom e o ruim. Depois disso, Zhao Lu lhe diz que há uma pequena coisa ruim. O cristal de energia da nave está quebrado, e é por isso que o veículo não consegue se mover. Felizmente, ele também lhe diz que há uma mina abandonada por perto, então o cristal de mina lá dentro deve ser um bom substituto. Ele só precisa ir buscá-lo e eles podem reiniciar a nave. Então, o irmão mais velho sugere que eles vão imediatamente, mas Zhao Lu lembra que ele ainda não se recuperou e que a situação na mina é um pouco complicada, então ele pode ir sozinho. Mas nosso herói, obviamente, insiste. Depois disso, Zhao Lu friamente empurra a mão dele de seu ombro, dizendo-lhe para cuidar da própria vida e não o incomodar. Isso surpreende ambos os irmãos, porque não é assim que o rapaz costuma agir de jeito nenhum. De dentro da nave, seu parceiro o observa se afastar, então vemos um flashback para o passado, onde ele e seu esquadrão estavam rastreando alguns demônios envolvidos em um problema local. Como não havia muita informação, eles tinham que ser cuidadosos e estar prontos para qualquer coisa. Vemos que o grupo é composto por Zhao Lu e mais 4. Um jovem chamado Afu, um homem careca e musculoso chamado Black, uma garota de pele escura com cabelo branco curto chamada Lily, e um rapaz de cabelo preto chamado Yao. Yao repreende os outros porque eles queriam entrar direto e lutar contra os demônios, embora a ordem da missão especificasse que deveriam evitar conflitos. Ouvindo isso, Afu sugere que eles simplesmente vão embora. No entanto, Zhao Lu lhe diz que a missão deles é descobrir o que está acontecendo naquele lugar, e eles não saberão até descer, então precisam estar prontos para lutar, se necessário. Depois disso, todos descem. No presente, Zhao Lu segue o mesmo caminho que ele tomou no passado. Uma vez lá dentro, o esquadrão foi cercado por algum tipo de zumbis. Mesmo quando atiravam neles com suas armas, eles não morriam. Então eles decidem correr e avançar. Afu quase é infectado depois de tropeçar e cair, mas Black e Yao o ajudam e eles conseguem escapar. Lily joga alguns explosivos para se livrar dos monstros, mas um zumbi se esgueira pela fumaça e acaba mordendo Black. Ele diz que não é nada e, com a ajuda de seus companheiros de equipe, eles recuam para uma sala segura, sem perceber que o sangue derramado do homem ativou algum tipo de feitiço. Yao relata que todos os mineiros foram transformados, o que assusta Afu, já que eles estavam presos lá com aquelas criaturas. Mas Zhao Lu o acalma, dizendo-lhe que há alguns telefones e que eles podem conseguir contatar o quartel-general do exército através deles. Então o garoto desconecta um dos cabos e o conecta a um comunicador, revelando que ele era o hacker do grupo. Usando alguns códigos, ele consegue contatar o QG via rádio e lhes diz que reforços estão a caminho, o que deixa Lily feliz. Um tempo depois, Yao, que estava de guarda na porta, percebe que tudo está misteriosamente silencioso. Afu pensa que é porque o exército já chegou, mas nesse momento algo irrompe pela parede e derruba o garoto. Lily rapidamente percebe que é uma besta ceifadora de cadáveres. Depois disso, de volta ao presente, vemos que Shu estava contando essa história para o resto do grupo. Yuan Chen explica que quando era jovem, seu pai lhe disse que era um monstro do reino demoníaco que vivia comendo cadáveres, e é por isso que sua boca era tão perigosa. Além disso, é imune à magia, então é um monstro temido até mesmo no reino das fadas. A garota diz que é um monstro que só vive na escuridão do reino demoníaco. Isso realmente surpreende Tisu, que não entende por que um monstro assim estaria ali, mas Shu diz que não sabe, e pensa que após a guerra entre deuses e demônios, os imortais selaram todas as passagens para o reino demoníaco, então nenhum monstro deveria conseguir passar livremente. Ouvindo isso, Yuan Chen pergunta o que aconteceu com o grupo de Zhao Lu. Pouco antes de continuar a história, Shu é interrompida quando a nave localiza a posição de seu parceiro dentro da mina. Vemos o rapaz encontrar um pedaço de um mineral e notar algo muito estranho. Depois de limpar a poeira do chão, ele vê marcas de feitiço no piso. Isso choca Zhao Lu porque era um feitiço para abrir uma passagem para o reino demoníaco, que é ativado por um sacrifício de sangue do clã da divindade. Ou seja, um membro deste clã teria que sangrar na área para ativá-lo, e foi isso que aconteceu quando o zumbi mordeu Black. Naquele momento, tudo se encaixa para Zhao Lu, e ele entende porque aquela criatura matou um de seus amigos naquela época, e nesse instante, a criatura aparece na frente dele.
Então, sem um segundo de hesitação, ele carrega a magia em seus punhos, criando duas armas semelhantes a lâminas. Voltamos então ao passado e vemos que a criatura já o havia enfrentado antes e até mesmo ferido Yao. Embora Zaulu tenha tentado curá-lo, o homem lhe disse para escapar ou ele também morreria. Vemos que o resto da equipe havia caído um por um para a besta. Depois de recusar algumas vezes, ele finalmente ouve seu amigo e parte para completar sua missão e relatar o que estava lá embaixo. Caso contrário, suas mortes seriam em vão. Depois de tentar distrair a criatura com alguns ataques, ele cai derrotado pelo cansaço, vendo que é totalmente inútil porque o monstro é super forte. Depois disso, ele vê Yao se sacrificar para salvá-lo. Ele então acorda cercado por seus companheiros de equipe em algum tipo de névoa branca infinita. Isso entristece o rapaz, pois ele não conseguiu protegê-los e sentiu que não era digno de ser o capitão do grupo. Mas as ilusões de seus amigos lhe dizem que não, que ele era o mais digno porque nunca os abandonou até o fim. No entanto, ele ainda se sentia péssimo porque não conseguiu matar aquele monstro para se vingar. Naquele instante, Yao aparece atrás dele e lhe diz que ele ainda tem uma missão a cumprir. Ele precisa descobrir a verdade por trás de quem criou o feitiço na mina subterrânea e que não deve desistir pelos amigos que tem agora, porque eles vão precisar dele. Depois disso, ele ouve seu nome e acorda novamente, desta vez de verdade. Ele vê Yuan Chen ao seu lado, que explica que encontraram sua localização usando a nave e vieram imediatamente quando encontraram algo incomum. Ao se sentar, ele vê Shu, Shen e Tisu lutando contra a besta, mas apesar dos disparos de canhão das garotas, o monstro não recua. Vendo isso, Zaulu pede ao herói para usar sua barreira de guerreiro dourado para proteger a todos. Shen percebe a intenção de Zaulu. Ele ia se sacrificar por seus amigos. Apesar de tentar impedi-lo, ele diz que não perderá mais ninguém precioso para ele. Nunca mais. Enquanto a besta luta contra o resto do grupo, jogando todos para longe, Zaulu se aproxima do monstro e começa a lançar um feitiço muito poderoso, mas Yuan Chen, usando seu domo protetor, o impede, dizendo que não quer perder nenhum de seus amigos. Ele ordena que o cajado se estenda, destruindo toda a montanha acima deles, abrindo um buraco no teto que permite a entrada da luz solar. Como a criatura só pode viver na escuridão, quando a luz do sol a atinge diretamente, ela se desintegra e todos ficam felizes por terem saído vitoriosos. Mais tarde naquela tarde, pedaços do mineral foram usados para criar um memorial adequado para seu camarada caído. Nós o vemos orando por eles, prometendo desvendar o mistério de quem criou o feitiço para que suas almas possam descansar em paz. Ele diz que agora estará com seus novos companheiros porque quer protegê-los com sua própria força, assim como seus antigos camaradas o protegeram um dia. E finalmente, os vemos todos partindo juntos, e é assim que o anime termina. Se você chegou até aqui no vídeo, comente a palavra secreta que será meteoro. Assim eu vou te dar um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chega a esta parte do vídeo. Além disso, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, o que é super importante, já que estamos prestes a atingir 2.000 de inscritos. Então, com isso dito, lembre-se que você pode comentar qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, porque eu sempre leio todos eles. E sem mais nada a dizer, Pina Colada Sat está se despedindo.